se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Uma boa noite. O nosso Deus, através de Jesus, possibilitou que as pessoas mantivessem a comunhão com Ele através da disposição de se encontrarem com os irmãos. Uma comunhão, união, onde Cristo se manifesta. Por isso estamos aqui. Mesmo separados fisicamente, podemos nos reunir para ouvir a palavra que nos diz: se guardardes o meu mandamento, que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará, diz a palavra em Deuteronômio capítulo 30. Com essas palavras, desejo um bom e abençoado culto a todos e todas vocês. Queremos, mais uma vez, agradecer a presença dos irmãos da Igreja Presbiteriana Unida de Governador Mangabeira, que está conosco junto com a IPU do Salvador para adorar e bendizer ao Deus Todo-Poderoso. Nós vamos nesse instante orar ao Senhor para que Deus possa
falar ao nosso coração e aceitar a nossa adoração no culto desta noite. Vou convidar a nossa irmã, Diaconisa Vera Bispo, que nos eleva a Deus em oração nesse instante. Oremos ao Senhor. Pai de bondade, somos gratos ao Pai Santo pelo dia que nos concedestes e te pedimos que nos deis uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. Te pedimos ao Pai Santo pela mensagem do pastor Rômulo, que seja uma mensagem de edificação para nossos corações, ó Pai. Te pedimos também pelos profissionais de saúde que estão em frente da pandemia, que eles sejam, ó Pai, orientados por Ti. Abençoa nossos familiares, seja com a nação, que precisa muito de Ti, ó Pai Santo. Dá-nos Teu amor, Tua proteção e nos abençoas todos os dias de nossas vidas. Em Teu nome Te agradeço, hoje e sempre. Amém. Adoração. Salmos 119, 105 e 106. A Tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz de seguir os Teus justos ensinamentos. Cantemos louvando o Deus que se faz presente no nosso encontro de fé e amor. Que a graça e o amor do bondoso Deus esteja conosco. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
louvarmos e adorarmos o Senhor, somos chamados a confessar a Deus os nossos pecados. O Senhor Deus, o Deus que ouve a nossa oração. Ó Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis, conserva-me vivo, como prometeste. Vamos ouvir a nossa chamada à confissão com a nossa irmã Olinda. Por estarmos reunidos na presença do Senhor, podemos humildemente reconhecer e confessar nossas fraquezas, limitações, imperfeições e nossos pecados. Por isso, em oração, queremos agora entregar a Deus tudo o que nos pesa e pedir o seu perdão. Querido Deus, te somos gratos porque cumpriste tua promessa e nos enviaste o teu Espírito. Temos a certeza de que ele nos encoraja a chegarmos a ti com inteira confiança para entregarmos nossas falhas e pecados que cometemos em pensamentos, em palavras e ações. Não raro fraquejamos na fé e na esperança. Por vezes, dúvidas preenchem o nosso ser e não mais conseguimos cumprir com a nossa tarefa de sermos suas testemunhas. Perdão, Senhor, quando não conseguimos refletir todo o amor que vem de ti. Perdão quando, como filhos e filhas teus, somos incapazes de viver conforme a ação do teu Santo Espírito. Perdão, Senhor, quando já não mais vemos sentido em participarmos da nossa comunidade de fé, de contribuirmos com nossos dons e anunciamos a tua vontade e vivermos a nossa fé, assim como nos chama diariamente o teu Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus, o teu perdão e a paz que tanto precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. O salmista nos diz no Salmo 119: Ó Senhor, aceita a minha oração de agradecimento e ensina-me os teus mandamentos. A minha vida está sempre em perigo. No entanto, não esqueço a tua lei. Os teus ensinamentos são a minha riqueza
para sempre. Eles são a alegria do meu coração. Eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da minha vida. O apóstolo João nos diz em sua primeira carta: porém, se vivemos a luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Amparados nessa palavra, podemos crer que nossos pecados foram perdoados em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Louvemos ao Senhor. Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde eu deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina seu jeito pleno de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Dentro de mim existe um farol que me mostra por onde eu deverei remar. Dentro de mim Jesus Cristo é o sol que me ensina seu jeito doce de sonhar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Dentro de mim existe um amor que me faz entender melhor o meu irmão. Dentro de mim Jesus Cristo é o calor que aquece pra valer meu coração. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Chegamos ao momento da palavra, momento em que vamos ouvir e meditar na palavra do Senhor. A palavra de Deus é orientação no caminho da vida, por isso a ouçamos com devoção. Antes de ouvirmos a leitura do Antigo e do Novo Testamento, eu quero convidar o irmão e a irmã a orar comigo para que Deus possa iluminar nossas mentes e corações. Pai Santo, Pai Bendito, em nome do Senhor Jesus, nos aproximamos mais uma vez de Tua Palavra. Agora, ó Deus, com Tua Palavra nas mãos, queremos pedir que Tu venha a falar aos nossos corações. Que a leitura da Tua Palavra, a meditação que será feita da Tua Palavra, sirva de alimento a nossas almas. Que Teu Espírito Santo venha falar a nossas mentes e corações. E possamos, ó Deus, ao final dessa celebração, possamos sair confortados e desafiados pela Tua Palavra a vivermos o Evangelho cada vez mais digno de sermos chamados Teus filhos. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Ouçamos a leitura da Palavra do Senhor. Gênesis 25, de 19 a 34. Descendentes de Isaque. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã,
e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Jacó de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Chegou a hora da alegria, vamos ouvir essa palavra que nos guia. Chegou a hora da alegria, vamos ouvir essa palavra que nos guia. Tua palavra vem chegando bem veloz, por todo canto hoje escuta a tua voz. Tua palavra vem chegando bem veloz, por todo canto hoje escuta a tua voz. Aleluia, 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 aleluia. Romanos 8, de 1 a 11. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne,
mas no Espírito. E de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Chegou a hora da alegria, vamos ouvir essa palavra que nos guia. Chegou a hora da alegria, vamos ouvir essa palavra que nos guia. Tua palavra vem chegando bem veloz, por todo canto hoje escuta a tua voz. Tua palavra vem chegando bem veloz, por todo canto hoje escuta a tua voz. Aleluia, 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 aleluia. Amém, irmãs e irmãos. Nessa noite eu gostaria de pensar com vocês no texto de Romanos capítulo 8, texto que a nossa irmã Lair leu para nós, em especial a segunda parte do versículo 4. Romanos 8, versículo 4, a segunda parte. Que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós estamos vivendo um momento em que a nossa natureza humana está muito aflorada. Essa condição de confinamento social ao qual nos encontramos fez com que boa parte da nossa natureza humana se revelasse. Estar em casa, em contato mais constante com os nossos, ou até mesmo manter relações de trabalho com algumas pessoas que, por estarem distantes, estarem no outro lado, estarem no vídeo, estarem numa reunião remota, dizem e fazem algumas coisas que talvez presencialmente não dissessem nem fizessem. Nós temos visto algumas falas, alguns comportamentos que presencialmente não aconteceriam. Isso tem revelado essa nossa natureza humana, essa nossa condição humana. E a condição humana é uma condição de pessoas, mulheres e homens, distantes de Deus. Porque essa condição de distante de Deus aconteceu porque esta humanidade não cumpriu o propósito de Deus de adorá-lo e gozá-lo para sempre. Esta humanidade desviou-se do projeto de Deus, projeto de cuidado, projeto de cuidar da natureza, de cuidar do outro. O propósito de Deus de gerar vida e a humanidade ser cuidadora dessa vida, a humanidade desviou do projeto de Deus, pecando. E pecado, então, é errar o alvo. Pecado é não cumprir os propósitos de Deus para a humanidade. Essa nossa condição humana, de homens e mulheres pecadores, tem se revelado nesses tempos de pandemia. Naquilo que nós chamamos, ou chamávamos, de normalidade, nós conseguíamos, muitas vezes, usando máscaras, usando artifícios, usando toda uma civilidade, conseguimos mascarar, enganar ou até mesmo maquiar algumas das atitudes da nossa humanidade. Diante de comportamentos sociais aceitos, mais aceitos uns do que outros, conseguimos conviver de forma mais pacífica. E assim, muito daquilo que é pecado, muito da maldade humana, muito do pecado humano era mascarado através de atitudes no trabalho, na família. Então, a ausência de casa
o fugir de casa, não estar presente em casa e usar essa ausência como atitude para não dividir as tarefas domésticas, mascarava uma condição machista, de uma sociedade machista e sexista, a qual nós nos estabelecemos. Agora, com a pandemia, estando em casa, não podemos mais fugir, nos esconder dessa condição. Isso revela um pouco dessa condição humana. Só um exemplo para mostrar como esse confinamento revelou esta natureza humana pecadora. Muito bem. É justamente desse conflito da natureza humana pecadora que Paulo vai falar no livro de Romanos, em especial nos capítulos 6, 7 e 8. Paulo vai retratar essa condição, esta luta, esta relação entre o que ele vai chamar de carne e espírito. Né? Em Gálatas, Paulo fala da luta, né? Da briga, dessa luta entre a carne e o espírito. Em Romanos, ele traz já esta ideia. E ele vai, nesse capítulo 8, trazer alguns elementos desta luta entre a carne e o espírito. E nesse versículo 4, ele diz o seguinte: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, isto é, que não andássemos segundo a carne, mas segundo o espírito. E eu quero justamente pensar com vocês exatamente nessa relação carne e espírito, a partir do andar, do se comportar, do ter atitudes, comportamentos da carne e do espírito. Qual seria então a ideia deste andar segundo a carne? Quais os comportamentos que indicam que a humanidade, homens e mulheres, andam segundo a carne? Atos de injustiça, discriminação, violência, violação de direitos, de opressão, de exploração. Atos que escravizam o ser humano na sua condição humana. Uma condição humana desumanizada. Eu falava isso hoje pela manhã em nossa escola dominical. O humano desumanizado. Este humano desumanizado, este pecador, tem atitudes de injustiça. E a injustiça aqui é a não promoção de direitos. É o não reconhecimento de que o outro tem os seus direitos. Atos de dominação. Dominação de um opressor sobre um opresso. Homem sobre mulher. Condição econômica superior à condição econômica inferior. E aí nós temos acompanhado o caso lá de Recife, né? Quando uma senhora da sociedade termina com um descaso e não ter a paciência de cuidar de uma criança, deixa uma criança de 5 anos subir no elevador, a criança termina encontrando a morte. Essa relação de opressão, essa relação em que as pessoas desprezam o outro, temos acompanhado, e olha como a pandemia mostra isso. Essa situação de confinamento social revela essa natureza humana. Acompanhamos vídeos vazados, acompanhamos comportamentos de pessoas que têm utilizado dessa ação de dominação. Os índices de feminicídio aumentaram na pandemia, a violência contra a mulher aumentou nesta pandemia. São atos de exploração, atos ligados à ideia da carne, à violação de direitos, atos de opressão, atos de exploração. E aí, o uso dessas coisas que não gera liberdade, que gera opressão. Essas são obras da carne. Ações ligadas a esta natureza pecaminosa que apenas escraviza. A carne é esse desejo humano de oprimir o outro e oprimir a si mesmo. Andar na carne é ser escravo de si mesmo. Aquele que escraviza o outro, no fundo se escraviza, que torna escravo do próprio pecado. E quando Paulo diz, olha, não vamos andar mais segundo a carne, não nos deixemos mais levar por essas atitudes humanas, essas atitudes da natureza humana pecaminosa que nos faz distanciar do projeto de Deus para a humanidade, que é projeto de liberdade, que é projeto
de vida. Então, andemos no Espírito. Vamos nos comportar no Espírito. E aí o Espírito aparece sim como oposição à carne. Andar no Espírito, irmãos e irmãs, é andar em liberdade. É andar em atos de justificação. É andar na paz. É andar cuidando do outro. É ter atitudes de promoção da dignidade do outro, da dignidade humana. É uma atitude humana que humaniza e não uma atitude humana que desumaniza. Quando nós falamos, e falamos de manhã nisso, de que a graça é a ação de Deus que torna um humano humano, que faz com que o ser humano tenha atitudes de humanização, nós estamos falando de ação de Deus sobre nós, que nos faz andar no Espírito. O andar no Espírito, irmãos, é andar para a vida. No versículo 10 desse capítulo de Romanos 8, o apóstolo Paulo nos diz: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Andar no Espírito é andar na vida, é andar em atitudes que promovem vida, promovem justiça, promovem dignidade do outro, promovem o cuidado, está pronto para partilhar as necessidades do outro, quer seja a partilha das tarefas domésticas, quer seja a partilha da necessidade do outro, inclusive abrindo mão de alguma condição que eu tenha para facilitar a vida do outro. E aqui eu estou falando mesmo no que diz respeito às questões econômicas, a abrir mão de um ganho para cuidar do outro. Observamos esses dias como muitos empresários que têm suas reservas usam o discurso do o trabalhador não pode ficar sem trabalhar, temos que abrir as portas para ele poder trabalhar e eu poder pagar para ele. Por que eu, com o meu recurso, não posso pagar ao meu trabalhador, permitindo que ele fique em casa se cuidando para não ser contaminado por essa pandemia? Mas não, a minha ânsia do lucro faz com que eu queira que o outro trabalhe. Porque eu, na minha condição financeira, estarei muito bem posto. Estarei guardado nas minhas casas de campo, nas minhas casas de praia e posso pagar um bom hospital para cuidar da minha saúde. Enquanto esse trabalhador, ele não sei se vai ter acesso ao cuidado do sistema de saúde, do sistema público de saúde. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós vivemos mais na carne do que no Espírito. Andar no Espírito é cuidar do outro. Andar no Espírito é ter atitudes que promovam a dignidade. E aqui eu quero parabenizar os irmãos desta igreja, que têm os seus funcionários, e muitos funcionários que trabalham dentro de casa, funcionários domésticos, que pagam os serviços dos seus trabalhadores para que fiquem em casa. Porque em casa eles estão se cuidando. E vocês não deixaram de pagar os honorários dessas pessoas. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Isto é andar no Espírito. Isto é ter atitudes que promovem justiça e não atitudes de opressão ligado à carne. A pandemia faz com que muitas vezes nós revelemos essa condição carnal que a humanidade tem. Andar no Espírito é andar de forma a promover vida. Andar no Espírito é deixar que a nossa condição humana seja transformada pela ação de Deus. É voltar àquela condição do ato criador de Deus. É voltar à nossa condição de Éden, criado à imagem e semelhança de Deus para cuidar do outro. Só o Senhor pode resgatar essa liberdade. Só o Senhor pode nos dar esta liberdade de vivermos andando no Espírito. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele volta a usar essa expressão andar, de andar no Espírito. Em Efésios 5, Paulo diz, olha, andai no Espírito. E esse andar no Espírito está diretamente ligado ao Espírito Santo, a estar cheio do Espírito Santo. E ele vai repetindo ali em Efésios capítulo 5, ele diz, olha, andai no Espírito, andai como filhos da luz, andai no Espírito, enchendo do Espírito, louvando, adorando, falando entre vós com salmos, não explorando o seu empregado, cuidando da relação afetiva, matrimonial, mulher e homem, homem e mulher, criando os filhos, não explorando o trabalhador,
buscando cuidar de si, cuidar do outro, adorando ao Senhor Todo-Poderoso. Andar no Espírito é ter comportamentos dignos de cristãos. Como diz Paulo lá aos Efésios, né? Andar de modo digno da vocação ao que fomos chamados. Se comportar como cristãos nós somos. E aí nós vamos vencer em Cristo Jesus a luta contra a carne. A natureza humana pecaminosa, ela revela o distanciamento da humanidade de Deus. O Espírito nos aproxima do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, andemos no Espírito para nos aproximarmos cada vez mais do Senhor Todo-Poderoso. Deus o Pai nos ajude a andarmos no Espírito para que assim possamos viver cada vez mais a graça do Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe. Campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Ao banquete em sua casa, alegre eu vou, um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu
minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Com alegria e esperanças caminhando eu vou. Minha casa está sempre em suas mãos, e na casa do Senhor eu irei habitar, e este canto para sempre irei cantar. Tu és, Senhor, tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Amém. Amém. Após ouvirmos a palavra de Deus e louvarmos ao Senhor Todo-Poderoso, somos chamados a afirmarmos a nossa fé. No dia de hoje, vamos afirmar a fé com a confissão de fé brasileira. Cremos em um só Deus, imortal e invisível, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis, o qual é distinto em três pessoas, Pai, o Filho e o Santo Espírito, que não fazem senão uma mesma substância eterna e uma mesma vontade. O Pai, fonte do começo e de todo o bem. O Filho, eternamente gerado do Pai, o qual, cumprida a plenitude do tempo, se manifestou em carne ao mundo, sendo concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, feito sob a lei, para resgatar os que sobre ela estavam, a fim de que recebessem a adoção dos próprios filhos. E o Santo Espírito, procedente do Pai e do Filho, mestre de toda a verdade, falando pela boca dos profetas, sugerindo todas as coisas que foram ditas por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Este é o único Consolador em aflição, dando constância e perseverança em todo o bem. Que o Senhor possa nos abençoar. Irmãos e irmãs, nós vamos ouvir mais um louvor. Após o louvor, nós teremos nosso momento de avisos e de intercessão ao Senhor. Creio num Deus feito homem, feito de dores e sonhos também. Creio na sua mensagem, na certeza da paz, na coragem do bem. Creio num Deus esperança, que foi pequenino e criança também. Que como um pobre menino nasceu pequenino numa gruta em Belém. Creio
eu creio em meu Deus Criador. Creio que sou nascido do amor. Creio no Deus que se parte e que se reparte em forma de pão, que se faz nosso alimento, que assume o homem e o faz seu irmão. Creio no sangue sofrido, jorrado e doído, que o amor derramou. Creio que sou renascido de um Deus que é Pai, infinito amor. Eu creio, eu creio em meu Deus Criador, em meu Deus Criador. Eu creio que sou renascido do amor. Nós temos alguns avisos a passar para os irmãos. Semana passada, nós tivemos o aniversário de 50 anos da nossa irmã Jurilza, casada. Nós louvamos a Deus pela vida da irmã. Queremos pedir aos irmãos que orem pelo irmão Davi. Ele nos comunicou essa semana no grupo da igreja que está com a enfermidade no pulmão, que não é Covid, mas que precisa de cuidados específicos de um pneumologista. E a nossa irmã Rosana tem orientado e ajudado ele da melhor maneira possível. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos e irmãs, orando para que Deus possa orientar os nossos governantes no que diz respeito à condução desta pandemia. Pela manhã eu falei para vocês de que esta semana nós vamos iniciar o nosso processo, nossos cultos de oração virtual. Serão pequenos grupos, através do WhatsApp, vão se reunir em datas e horários combinados por esses pequenos grupos, que vão entrar no WhatsApp, via aplicativo do WhatsApp, e fazer reunião. Reunião ali, 4, 5, até 8 pessoas. O WhatsApp atualizado consegue reunir até 8 pessoas. Eu vou colocar amanhã, aqui no grupo da igreja, um pequeno vídeo de como você atualizar o seu WhatsApp. E o nosso irmão Milton vai criar os grupos específicos e pessoas, vai comunicar a líderes desses grupos, que vão se reunir com os seus liderados para, num dia marcado, uma hora marcada, entrarem e orar juntos, se vendo numa videochamada pelo WhatsApp, tá certo? Então essa semana vamos ter uma experiência mais ampla. Fizemos na sexta-feira uma experiência, eu e Jailza, Milton, Ivandalva, Davi, Edilce e Vera Bispo, fizemos um piloto e foi bem interessante nos ver, falar e orar uns com os outros. Essa semana outros grupos vão se reunir para que possamos juntos orarmos durante a semana, ok? E aí eu quero pedir a você que vai participar desses grupos de oração que combine entre vocês em gravar um pequeno videozinho e enviar para mim na semana, para que no próximo domingo tenhamos testemunho desses grupos de oração pelo WhatsApp. Eu espero os vídeos de vocês para a nossa celebração no próximo domingo. Que Deus possa então nos abençoar. Vamos nesse instante orar ao Senhor com o nosso irmão Milton, que vai fazer uma oração de intercessão pela igreja e pelas nossas vidas. Oremos ao nosso Deus. Ouve, Senhor, as nossas súplicas, cheguem a Ti os nossos clamores. Diante de Ti nos apresentamos, Senhor, pedintes, necessitados da Tua manifestação, cada dia mais misericordiosa em nossas vidas. Apresentamos-te como sofredores desse problema mundial.
Apresentamos, Senhor Pai Celeste, os nossos pedidos, as nossas súplicas, para que este sofrimento possa ser amenizado. Nos lembramos aqui de pessoas da nossa família, de pessoas conhecidas nossas, de pessoas da nossa comunidade, que têm passado por experiências dolorosas. Dá a cada uma dessas pessoas o teu conforto. Nos lembramos de Davi e Edilson, que estão se recuperando. Nos lembramos de Girlane, tua serva, que perdeu um irmão. Pedimos por essas famílias e pelas famílias de nossa igreja. Dá ao Pai Celeste que este problema seja de pronto resolvido pelas pessoas que estão buscando alternativas, buscando soluções na área científica. Concede, pelo teu poder, que este conhecimento se estabeleça. Pai Celeste, queremos também suplicar que tu não permitas que percamos a esperança, que nos desfaleçamos diante de tanta incerteza. Colocamos ao Pai Celeste também um pedido para que diante de nossas situações, muitas vezes até confortáveis nos nossos lares, com as nossas despensas fartas, não sejamos insensíveis ao sofrimento de tantas outras pessoas que não têm esses nossos privilégios. Dá-nos o compromisso com a tua palavra de nos colocarmos disponíveis a darmos passos concretos de ajuda a quem nos procura. Oramos confiantes na tua mediação, Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao nosso envio e à nossa bênção. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. E para todos que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Encerramos essa celebração na certeza que o Senhor nos guarda, ampara, protege e cuida. Que a bênção do Deus de Sara, Abraão e Agar, que a bênção do Filho nascido de Maria, que a bênção do Santo Espírito de amor, que cuida com carinho, qual mamãe cuida de sua gente, seja sobre todos nós. Em nome do Deus, que é Pai e Mãe, Filho e Espírito Santo, que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo nos acompanhe, que tenhamos uma semana de paz e que sirvamos ao Senhor com alegria. Paz, bênção e graça para todos vocês. Amém.